dias com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários! Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 5. E vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos, Senhor, que esteja conosco, abençoando a nossa aula e que tudo aconteça para a honra e para a glória do teu nome. Amém! Então, crianças, nós estamos na lição de número 5, que fala assim: uma história sobre o filho perdido. Então, vamos lá? Mais uma vez, repetir o nosso assunto da lição. Uma história sobre o filho perdido. E a nossa memória em ação? Como é que está a sua memória? Está pronta para colocar em ação? E o nosso versículo vai estar em João, no capítulo 6, e o versículo 37. E diz assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Olha só. E de modo nenhum jogarei fora os que vierem a mim. Vamos repetir o nosso memória em ação. Ele é um pouquinho comprido, mas dá pra gente entender, né? Então vamos repetir? Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de maneira e de modo nenhum lançarei fora, né, aqueles que vierem a mim. Lá em João, no capítulo 6 e no versículo 37, né? A tia falou aqui duas versões, porque como a tia já ensinou, né, nós temos várias versões da nossa Bíblia. Bom, crianças, o nosso relato de hoje está lá em Lucas. Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 até o 37, tá bom? Vocês podem estar acompanhando, abrir sua Bíblia, estar vendo se tudo que foi falado aqui foi falado direitinho. E Jesus, como a gente está aprendendo, que ele contava histórias para explicar sobre o reino, né, dos céus. E ele contou mais essa história, mais essa parábola, né, que fala de um homem que tinha, né, 2 filhos. Este homem, crianças, ele tinha muitos bens, ele tinha propriedades, ele tinha vários animais, ele tinha muitos bens. E ele, tendo muitos bens, né, tinha 2 filhos que tinham uma boa vida. Mas chegou um dia que o filho mais novo, o mais velho e o mais novo, chegou com o pai e disse: olha, pai, eu quero a minha parte, sabe, dessa propriedade, dos seus bens. Eu quero a minha parte, né? Eu quero o meu dinheiro, porque eu não quero mais ficar aqui, eu cansei de ficar aqui nessa fazenda e tal. E o pai ficou triste, é claro, mas resolveu atender o pedido do filho, crianças. E aí ele fez todo o cálculo, né? Pegou e fez o que o filho queria, deu a parte dele. Era muito dinheiro mesmo. Passou pouco tempo, o filho arrumou as coisas e foi embora. Para onde? Para a cidade, porque ele, né, se achava livre, né, achava que ele tinha saído da casa do pai, que ele não precisava mais obedecer o pai, que não ia ter ninguém pegando no pé dele. E aí ele saiu e foi para a cidade viver a vida dele. Estava com muito dinheiro. E ele começou, crianças, ele começou a gastar o dinheiro. Ia para as festas, bebia, né? Encontrou vários amigos, né? Que na verdade não eram amigos, que a gente vai ver daqui a pouco que não eram. E bebia com ele, pagava bebida, né? E ele esbanjou até que o dinheiro acabou. E lá estava ele agora sem dinheiro. E nesse momento, sabe o que aconteceu? Crianças, os amigos sumiram. E isso mesmo, não quiseram mais saber de estar com ele. Não tinha mais dinheiro.
E naquele lugar onde ele estava, para onde ele tinha se mudado, entrou num período que a fome chegou naquele lugar. A fome chegou naquele lugar e aí ele correu, pediu emprego para um, pediu emprego para outro, mas ninguém podia dar emprego, não tinha dinheiro para pagar o funcionário. E sabe o que aconteceu? Ele, de tanto procurar, ele achou um homem que desse um emprego para ele. Olha só qual era o emprego. O emprego era ele ir lá para a fazenda dele e cuidar dos porcos. Ele tinha que alimentar os porcos. Olha só que situação. E nesse momento aí, ele já estava sentindo fome, porque o dinheiro tinha acabado, ele não tinha com o que comprar comida. Ninguém dava comida para ele, os amigos sumiram, né? Aqueles que se diziam amigos sumiram. E o que aconteceu? Ele estava com muita fome porque não tinha dinheiro para comer. E ele conseguiu esse emprego, né? Esse emprego de alimentar os porcos numa fazenda. Olha só. E esse rapaz, ele já estava com tanta fome, crianças. Tanta fome que em um certo momento que ele foi alimentar os porcos, né, daquele homem, né, do seu patrão. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para aquela comida com tanta fome que ele estava. Ele olhou para aquela comida e desejou comer aquela comida. Ele não comeu, viu? Tem gente que fala que ele comeu a comida dos porcos. Não aconteceu isso. Se a gente ler na Bíblia, a gente vai ver que não aconteceu. Mas ele desejou sim comer aquela comida. Ele olhou e desejou comer aquela comida. E quando aquilo aconteceu, ele caiu em si, né? Porque nesse momento ele já estava triste, ele já estava angustiado. O que é viver daquele jeito, né? Com fome, tendo que alimentar os porcos e não ter o que comer. E ele já estava triste, mas nesse momento que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, ele se arrependeu, né? Como a gente fala, ele se tocou, ele se arrependeu. Aí ele disse, poxa, o que eu fiz da minha vida? Eu vivia tão bem, né? Eu vivia tão bem ali na casa do meu pai. Olha, os trabalhadores do meu pai, eles comem muito, muito melhor, né? Eles se alimentam muito bem, né? E eu aqui, nessa situação com fome, desejando a comida dos porcos. E ele ficou arrependido do que ele tinha feito. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou, já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou chegar até ele e vou dizer que eu pequei contra, né, os céus, que eu não sou nem digno de ser chamado filho dele, mas que ele, né, me deixe ficar lá como um dos seus empregados. E nessa mesma hora ele saiu. E nessa mesma hora ele foi em busca, né? Ele foi em busca da sua casa, ele foi procurar o seu pai. E aí ele foi embora, não perdeu tempo, com fome, cansado, mas ele foi embora até que ele chegou, né, perto da sua casa. E aí o seu pai estava ali fora, né, porque o seu pai, ele ficava esperando aquele filho. Ele não estava satisfeito daquele filho ter saído da sua casa, ter saído debaixo da sua proteção, né? E aí o seu pai ali aguardando, ansioso, de repente o seu filho aparece. Olha a alegria, criança, desse pai quando o seu filho veio ao seu encontro. Isso, e ele chegou diante do seu pai, se prostrou e disse, olha pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, né? Eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, mas eu quero que o Senhor deixe que eu sirva o Senhor como um dos seus empregados. E o seu pai naquele momento ficou com o coração tão alegre, crianças, tão alegre, que ele disse, ei, olha só o que aconteceu, o meu filho, né, que estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, ele foi encontrado. Aí ele falou, tragam roupas novas para ele. E trouxeram roupas, vestiram, né, aquele filho.
E aí, não só a roupa, né? Trouxeram roupas para vestir o seu filho. Mas ele disse, ei, vem aqui, coloca um anel no dedo do meu filho. E eles trouxeram um anel para colocar no dedo, né? Daquele filho. E aí ele disse ainda mais, mas olha, traga as sandálias, coloca as sandálias novas nos seus pés. E trouxeram sandálias, colocaram sandálias novas nos pés daquele rapaz. E ele disse, agora mate um bezerro, que nós vamos fazer uma festa, nós vamos comemorar. Eu tenho motivo de sobra para comemorar, porque o meu filho voltou. E aí fizeram uma festa, foi grande alegria naquele lugar. E o irmão que estava trabalhando, ele voltou para casa e ouviu, né, aquele barulho, aquela festa e tudo mais. Gente cantando, as pessoas cantando e se alegrando. E aí ele nem entrou. Ele perguntou para um dos empregados, o que está acontecendo? E aí o empregado contou, olha, seu irmão voltou e seu pai está muito alegre, deu uma festa. E ele ficou tão chateado, né? Ele ficou chateado, poxa, meu irmão gastou todo o dinheiro e agora ele volta, tem a festa. E ele nem entrou, crianças, na festa, mas o pai dele foi ao encontro dele e disse, o que foi, meu filho? Entre, vamos comemorar. E ele disse, não, pai, esse seu filho, ele pegou o seu dinheiro, gastou, né? Esbanjou, gastou, e agora ele volta, né? O senhor mata um bezerro. Eu tô aqui o tempo todo. Nunca eu matei um cabrito para fazer uma comemoração aqui com os meus amigos. E o pai respondeu, meu filho, você está aqui todo o tempo. Tudo que é meu é seu também, né? Ou seja, você tem a liberdade de matar um cabrito, de festejar com seus amigos. Mas olha, o seu irmão que estava perdido, ele voltou para a nossa casa e nós temos motivo de sobra para comemorar. E assim finaliza, né, o nosso relato, a história que Jesus falou, né? E o que ele quis ensinar? O que Jesus quis ensinar com essa história? Crianças, ele quis ensinar que muitas das vezes as pessoas, elas começam a fazer coisas erradas, a deixar de dar importância para o que ensina a palavra de Deus, né? E aí começa a pecar. E o pecado, ele é como um tijolinho, como a gente canta, né? Que ele vai aumentando, né? Faz aqui, não tem problema. Aí daqui a pouco já vai fazer mais um pouquinho. E vai crescendo, e vai crescendo. E até que a gente se afasta totalmente de Deus, né? E ele quis ensinar isso, que muitas pessoas têm esquecido, têm achado que é besteira. É besteira a gente viver desse jeito, é besteira a gente fazer isso e não fazer aquilo. E aí o coração começa a ficar o quê? Doente, começa a ficar cheio de pecado. A gente já aprendeu o que é pecado, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, né? Tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. E o pecado, ele nos afasta de Deus. E muitas pessoas têm deixado esse pecado, né, entrar em seu coração, têm deixado de fazer a vontade de Deus, ouvindo um, ouvindo o outro e fazendo as coisas erradas. E aí, sabe o que acontece? Quando o coração está cheio de pecado, aquela pessoa passa a não valorizar mais, assim como aquele jovem não valorizava mais aquela vida que ele levava, né? Uma vida tão boa ali naquele lugar. Muitas pessoas, quando estão com o coração cheio de pecado, quando a pessoa está com o coração cheio de pecado, ela deixa de valorizar, ela deixa de perceber o quanto é bom nós estarmos na presença do Senhor, o quanto é bom nós estarmos na casa do Senhor, o quanto é bom a proteção do Senhor, né?
as pessoas deixam de perceber isso e começam a fazer um monte de coisa que desagrada a Deus, se afasta, né? Aí estava na igreja, sai da igreja, se afasta do pai, crianças. E aí começa a viver uma vida que não agrada ao Senhor de qualquer maneira, fazendo o que acha que tem que fazer. A Bíblia não é mais, né, aquela palavra que orienta, não dá valor mais para o que a Bíblia ensina, não dá valor mais para o que os irmãos ensinam, não dá valor mais para o que as tias e os tios ensinam. E aí começa a viver do seu jeito. Mas que bom, né? Quando a pessoa, ela se arrepende, como aquele jovem se arrependeu. Ele se arrependeu. E como é maravilhoso quando a pessoa se arrepende. Sabe por quê? Quando a pessoa se arrepende, o Senhor, Ele perdoa. Assim como aquele pai estava ali, né? Na expectativa, será que o meu filho volta hoje? Será que o meu filho vem hoje? Assim Deus, quando a pessoa se afasta dele, ele fica assim na expectativa. Será que ele vai reconhecer? Será que ele vai se arrepender? Será que ele vai lembrar de como é bom estar na minha casa? Como é bom estar sob a minha proteção? Será que ele vai se arrepender? E quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa lembra, né? Assim como aquele jovem se arrependeu, né? De como era bom ali onde ele vivia, como era bom estar sob a proteção do seu pai. Quando a pessoa reconhece, poxa, eu errei, eu pequei, mas eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar a te servir, eu quero voltar a fazer a tua vontade. Se arrepende, ele, né? Deus está pronto para nos perdoar, para limpar o nosso coração. É melhor que a gente não se afaste. Mas se se afastou, se arrepender, né? E voltar, porque Ele está esperando o arrependimento, porque Ele quer sim oferecer o perdão. Ele está pronto para perdoar, né? Ele está pronto para receber aquela pessoa que se arrepende. E para aquela pessoa que se arrepende, sabe o que ele faz, crianças? Para aquela pessoa que voltou, né, para sua casa, voltou a servir a ele dá, né? Assim como aquele pai da nossa história, Deus, Ele das vestes. Sabe o que significa essas vestes, criança? Nova vida com Cristo. Quando a pessoa se arrepende e volta a servir ao Senhor, ela ganha veste, ela passa a ter nova vida com Cristo. Ela passa, sabe o quê? Ela ganha sandálias, porque ela passa a trilhar agora novos caminhos, né? Não vai fazer mais aquilo que achava que devia fazer, não, mas vai fazer aquilo que manda a palavra de Deus. Ela passa a trilhar em novos caminhos e recebe também do Senhor a aliança, o anel, que simboliza o quê? O compromisso da pessoa para com Deus e de Deus também para com essa pessoa. Então, Deus, Ele está pronto para receber aquela pessoa que um dia se afastou, aquela pessoa que um dia estava na casa de Deus, servindo a Deus, mas por algum motivo se afastou, o coração se encheu, né, de pecado. Mas o nosso Deus, Ele espera sim que essa pessoa, ela se arrependa, porque Ele quer oferecer, Ele quer dar o perdão para essa pessoa. E aí, depois que Ele perdoou, depois que Ele deu as vestes, deu a sandália, né, a nova aliança, né, o anel que simboliza a nova aliança, Ele festeja, porque a palavra de Deus fala que lá no céu tem festa quando uma pessoa se arrepende. Olha só, então acontece assim uma festa no céu. Olha que coisa maravilhosa. Então que nós possamos, crianças, lembrar, né,
e falar. Você conhece alguma pessoa que se afastou da igreja ou está se afastando, né, nesse período dessa pandemia, começa a ver tanta coisa que não deve ver, começa a ouvir tanta coisa que não deveria ouvir, e aí está se afastando da casa do Pai, está se afastando de Deus, ou já se afastou. Chegue até ela e fale: olha, né, Deus, ele está pronto para te perdoar, né? Se você se arrepender, você pode voltar para Deus, voltar para a casa do Pai. Ele vai te perdoar, ele está pronto para te perdoar, para te dar vestes novas, para te dar sapatos novos, para te dar um anel novo, né? E para festejar a tua volta para a presença dele, para a casa dele, porque quão é maravilhoso, crianças, nós estarmos na presença de Deus, vivermos na casa de Deus, né? Servindo a Deus, obedecendo a Deus, estar sob o cuidado de Deus, sob o cuidado do Senhor. Olha que maravilhoso, né? Então que nós possamos transmitir essa mensagem e lembrar que aquela pessoa, né, que se afastou, aquela pessoa que saiu da casa de Deus, tem chance sim para ela, né? Deus ainda espera por ela e quer dar o perdão, que nós possamos falar para as pessoas, né? Se a gente conhece alguém, vamos falar para que elas lembrem, né, o quanto é maravilhoso estar na casa do Senhor. Então, crianças, quando nós pecamos, nós ficamos tristes, né? O pecado, ele causa tristeza. Assim como aquele jovem ficou triste, o pecado, ele causa tristeza em nossos corações. Mas Deus, né, ele nos permite, né, o arrependimento. Ele nos permite se arrepender dos nossos pecados, né? E quando nós nos arrependemos, nós fazemos o quê? Nós vamos pedir perdão. Quem se arrepende vai pedir perdão, né? E depois que a gente pede perdão, ele nos perdoa, o que a gente vai fazer? Não repetir mais, né, o pecado. Não fazer mais aquilo que a gente sabe, né, que desagrada ao Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu vou fazer e depois vou pedir perdão. Cuidado! A qualquer momento, Jesus, ele pode vir, e se for no momento aí que você estiver justamente cometendo esse pecado, né? Então, que nós venhamos a aprender. Se nós errarmos, que nós possamos nos arrepender, pedir perdão e não repetir mais aquele erro. Então, crianças, aquela pessoa que se afasta, né? Aquela pessoa que deixa de servir a Deus, o coração dela, né? É um filho de Deus, o coração dela está o quê? Com rejeição, né? Está com rejeição, rejeita a palavra. O coração dela passa a ter revolta, fica revoltado, né? Aí passa por momentos difíceis, fica revoltado, fica com raiva de Deus. E aí gera no coração também dessa pessoa, do filho, né, ódio. A gente tem que ter cuidado com isso, né? E aí vem o quê? O desrespeito. Começa a desrespeitar o pai. Não vou fazer nada disso não, isso é besteira, fazer isso, viver assim, isso é besteira. E desrespeitando, entra o quê? A desobediência. O coração de um filho, né, que se afasta da presença do Senhor e está dessa maneira aqui. Mas o coração do pai, como está o coração do pai? O coração do pai está cheio de quê? De bondade. Deus, ele é bom, ele é misericordioso, né? Está cheio de aceitação, ele está disposto a aceitar aquela pessoa, né, que estava com o coração cheio de coisa ruim, mas que se arrependeu. Ele está pronto a aceitar essa pessoa de volta. Por quê? Porque o Pai, ele é cheio de amor, de compaixão, e ele está pronto também a
nos perdoar, a perdoar aquela pessoa, né, que ficou com o coração cheio de tantas coisas ruins que a tia já colocou aqui. Então, que nós não venhamos esquecer que Deus, né, apesar do ser humano fazer besteira, por algum motivo sair da sua presença, sair da sua casa, mas Ele está esperando essa pessoa se arrepender, pedir perdão, porque Ele tem esse perdão para dar e Ele quer nos dar esse perdão. Então que a gente possa, criança, estar sempre fazendo a vontade de Deus, obedecendo, criança, sua palavra, para que esse pecado que destrói, né, que tira as coisas boas do nosso coração, não venha entrar no nosso coração, né? E não venha construir aquele murinho, porque como a tia já falou aqui, o pecado ele é como um tijolinho, que vai colocar um aqui, aí entra outro aqui e faz um murinho e nos afasta da presença do Senhor, que nós não venhamos deixar esse pecado, né, fazer um muro dentro dos nossos corações, mas que a gente possa em todo tempo servir a esse Deus maravilhoso, né? Sempre almejar, querer estar na sua casa, querer lhe obedecer, querer lhe servir, né? E querer a sua proteção, para que a gente não venha passar por momentos difíceis, assim como aquele jovem passou, né? Ficou ali sozinho, ficou abandonado, para que a gente não venha passar por isso, porque quando nós estamos na presença do Senhor, se aparece alguma situação difícil, nós não somos abandonados, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele nunca nos abandona, mas Ele nos ajuda. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração e que nós possamos, em todo tempo, servir esse Deus maravilhoso. Agora nós vamos agradecer ao Senhor por este momento, por tudo que nós aprendemos, para que a gente não venha esquecer que precisamos em todo tempo estar na presença do Senhor, porque quão bom é ter a sua proteção. Vamos orar, crianças? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula, quando nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos de Ti em todo tempo. Deus de poder, nos ajude, Senhor, a sempre estar na Tua presença, sempre estar na Tua casa, recebendo de Ti a proteção. Que não venhamos nos afastar da Tua presença, Pai, mas que nós possamos em todo tempo estar firmes contigo, em obediência à Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor amado. Amém! Glória a Deus! Então, até a próxima lição! Tchau, tchau! Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender.